Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ADUFG Entrevistas, hoje recebendo o professor Gessi José Pereira da Silva, que é professor titular do Instituto de Matemática e Estatística e também diretor de Assuntos Educacionais e do Magistério Superior da Proifes Federação. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bom. Hoje, na nossa pauta, nós vamos falar sobre as PECs 186, 187 e 188, que fazem parte do pacote de reformas administrativas do governo federal e que terão um grande impacto na vida do servidor público em geral, mas também no docente. Professor, queria que o senhor começasse falando para a gente, explicando para quem não conhece, o que são essas PECs, o que é o conteúdo delas. As PECs 186, 187 e 188, o governo encaminhou ao Congresso no final do ano passado com o objetivo de cumprimento da regra de ouro. É uma reestruturação do Estado brasileiro e ela reforma a Constituição brasileira. Então, são emendas constitucionais. Para o servidor, essas emendas trazem grande preocupação, porque o orçamento de 2020 ele já vem vinculado à PEC 186. O parágrafo 8º do artigo 4º, ele traz que, caso a PEC não seja aprovada, o governo vai ter que mandar um projeto de lei para o Congresso com mais R$1,5 milhão para pagamento de pessoal. Ou seja, a LOA ela não traz nesse ano nem recurso necessário para o pagamento de pessoal, fruto já da PEC 95. Então essas PECs ela vêm em cadeia com a PEC 95, que é a saída do Estado dos investimentos sociais, investimento em educação e saúde, que vão precarizar bastante todo o atendimento à população. PEC 186, se eu não me engano, ela que no caso dos servidores ela nega as promoções, salários retroativos, não é isso? A PEC 186, como ela está vinculada ao orçamento, ela traz já que pagamento retroativo ele pode não ser efetuado, então acaba a retroatividade. Por exemplo, se eu fico aí 2, 3 meses, ou 4 meses, ou 1 ano sem pedir minha progressão, quando eu for solicitar, esse pagamento só vai ser feito a partir do dia da publicação da portaria. Fato que a gente já lutou algum tempo atrás com o governo em relação a isso. E também ela traz o seu bolso, se o governo não cumprir cair em lei de responsabilidade fiscal, ou não cumprir a regra de ouro, o governo tiver déficit, e déficit esse, nos 12 meses anteriores ali ao dia que o governo quiser implementar esse gatilho, o governo pode reduzir proporcionalmente salários e carga horária em até 25%. A gente tem que lembrar bem ao servidor que esse ano nós começamos com grandes novidades. E isso já é fruto desse movimento todo. Esse governo ele é inteligente para fazer maldade. A LOA 2020 ela já vem com duas fontes. Pela primeira vez o MEC tem o orçamento partido, ou seja, particionado em duas partes. Uma que o Congresso já garante ali a execução imediata e outra parte que precisa de lei complementar para que o governo possa gastar esse dinheiro ou executar essa parte do orçamento. Isso significa o seguinte: quem não lembra do contingenciamento do ano passado no orçamento de 2019? Então, o governo, de forma muito esperta, ele arrumou uma forma de contingenciar na lei. Ele espera aprovação, porque caso ele aprove em 186, que isso é o parágrafo 8º do artigo 4º da LOA, que é bom todo mundo dar uma olhada, caso ele aprove a lei, com certeza ele vai fazer a redução dos 25% do salário e proporcional à carga horária. Então, assim, a gente está muito preocupado com tudo isso porque as coisas estão casadas. Elas estão vindo em cadeia e quando o governo não consegue, por toda a movimentação que houve o ano passado, com contingenciamento, como o governo falou, das verbas das universidades, ele traz isso dentro do orçamento, onde hoje o orçamento já aprovado, sem essa parte que eu falo, que depende de aprovação do Congresso, esse valor que tem, o MEC e as universidades não conseguem pagar o gasto pessoal, ou seja, todas as progressões, promoções, direitos da carreira e também dar provimento a novos servidores, dar provimento a novos professores. Então a universidade ela está numa encruzilhada. Além disso tudo também, uma coisa que preocupa bastante é a questão do substituto. Nós crescemos bastante na pós-graduação, nossos cursos estão aí
fortemente, então a gente precisa internacionalizar a universidade através do pós-doutorado e a gente vai entrar aí numa dificuldade porque a gente não vai poder contratar substituto também, caso continue essa PEC seja aprovada. Tudo no aspecto da carreira acaba paralisado. A universidade vai paralisar, nós vamos voltar aí, nós vamos dar uma regredir a tempos duros que a gente teve lá atrás, no período Fernando Henrique, por exemplo, onde a gente não podia contratar ninguém. E dessa vez pode ser até pior, por quê? Porque se você não pode contratar substituto, as aposentadorias elas continuam de forma contínua, né? As pessoas aí, basta você ver, a UFG aposenta mais ou menos 70, 80 professores por ano, então você vai continuar tendo as vacâncias e não vai poder dar provimento a essas vacâncias. Então essa PEC 186, ela pode trazer isso tudo, né? E quando você pega um orçamento, que é a LOA 2020, e nela, no seu bojo, na sua leitura, já vem escrito, falando caso seja aprovada a PEC 186, então isso mostra a vontade do governo de executar ela para diminuir os gastos. Diminuir os gastos é controlar o gasto pessoal, é tirar os 25%, é proibir progressão, promoção, é mexer na carreira. Isso vai dar subsídio para o governo e ele vai ter as ferramentas na mão e a gente vai ter grandes dificuldades aí caso seja aprovada essas PECs. Eu imagino que o professor vendo a gente, a primeira coisa que ele vai pensar vai ser nessa redução de salário e vai se questionar, mas isso não é anticonstitucional? O que juridicamente nós podemos fazer, como o sindicato pode atuar, talvez através da nossa assessoria jurídica, em relação a esse tipo de coisa? O problema maior da redução de salário hoje não pode, mas com a PEC ele muda a Constituição, por isso é uma PEC. É um projeto de emenda constitucional, então ele está mudando a Constituição para poder fazer isso. Caso a PEC passe, ele vai poder fazer redução de salário, porque ele está alterando a Constituição, altera essa parte da Constituição. Aí vai virar um processo jurídico mesmo. Por quê? Porque pensa as pessoas que já têm um comprometimento com o salário, financiamento de apartamento, financiamento de carro. Não vou nem falar das despesas do dia a dia, que é filho nas escola, plano de saúde. Essa pessoa, a redução de 25% do salário dela, praticamente vai deixar essa pessoa inadimplente na vida dela. Então, é muito preocupante e a gente vai lutar muito para que isso não ocorra. Então, para isso, a gente precisa nos movimentar, precisamos nos mobilizar enquanto servidor público, mobilizar junto com os servidores públicos para lutar contra todas essas propostas do governo, principalmente essas 3 PECs, esse plano emergencial do governo, que ataca profundamente o serviço público e precariza o serviço público. Acredito que uma dessas ações já está estabelecida na nossa agenda, que é a greve nacional do dia 18. Ao seu ver, qual que é a importância dessa paralisação do dia 18 e o que mais a gente tem que pensar em termos de agenda e mobilização da sociedade civil organizada para fazer frente a essas coisas? O servidor público ele tem que estar atento como servidor público. Eu acredito que esse movimento do dia 18 ele traz aí uma grande vantagem, que é a unificação do servidor público contra medidas que os atingem. Não é uma briga só do professor, é a briga do servidor público, é uma greve do serviço público no Brasil. Então, nós estamos unificados com os outros servidores para fazer uma grande movimentação no dia 18. E temos que continuar em conjunto, junto com todos os servidores públicos. Aqui em Goiás tem um fórum dos servidores públicos, né, que tem se reunido e tem organizado uma agenda de luta. E assim também a gente precisa conversar com os deputados e senadores e ter uma atuação muito forte no Congresso, uma atuação aí quase que periódica no Congresso para convencer os deputados e senadores a não aprovar essas medidas e barrar essas PEC 186, 187, 188, principalmente no que tange ao serviço público e às áreas sociais, porque preocupa bastante também você unificar o teto da saúde e da educação. Você pode tirar a educação, pode ficar um em detrimento da outra. E isso é muito preocupante. A gente também não pode aceitar, porque nossa população carece muito do atendimento do serviço público. E um exemplo que está aí é a falta de contratação das vacâncias do INSS. Mostra que um coitado esperando
um benefício de previdência continuada, que é um BPC, ele está esperando muito mais do que os 45 dias que tem na lei. Assim como também, quando a gente olha a Bolsa Família, o atendimento do governo está muito lento. Por quê? Porque ele não repôs as vacâncias ocorridas nos últimos 2 anos. Professor, acho que para finalizar, eu queria perguntar, e no interior da UFG, no dia a dia dos professores, dos docentes com seus colegas, nos seus departamentos, é boca a boca mesmo, ombro a ombro, como que a gente faz essa campanha para trazer o docente a se preocupar com essas questões? Os professores, eu acho que as pessoas ainda estão meio que anestesiadas, né? Elas não estão sentindo bem o momento. Com certeza, todos os professores leem os jornais, os professores acompanham os noticiários, mas a gente acreditava que éramos intocáveis. Esse é um problema forte, porque não é só os professores, nós vamos sofrer muito com os técnicos administrativos. O governo, nos últimos anos aí, o governo vem extinguindo cargos dos tais, e isso também vai impactar fortemente a vida do professor no dia a dia, principalmente os professores em que os cursos trabalham muito em laboratório, vai diminuir aí, vai precarizar atendimento aos estudantes, atendimento a nós mesmos, todo esse trabalho feito pelos técnicos administrativos dentro da universidade, que é forte, mas a gente precisa conscientizar os professores do momento político atual. Os professores têm que tomar consciência de que podemos ter prejuízos fortes na nossa vida. Isso daí pode nos deixar em dificuldade de chegar ao final do mês, pode trazer dificuldade financeira para a gente, ainda tem mais um agravante. A maioria dos professores do UFG, praticamente 90%, quase 90% dos professores do UFG, é dedicação exclusiva. Isso significa que esse professor, se ele perder 25% do seu salário, ele não vai ter como procurar outros meios de compor essa perda. Então, o professor ele tem dificuldade aí, e é uma política que pode trazer grandes prejuízos. A gente tem que conscientizar, temos que conversar com os colegas, no café, nas reuniões do conselho, nas conversas de corredor, via WhatsApp, mas temos nos movimentado nesse sentido, no sentido de conscientizar os professores da dificuldade que teremos caso essa PEC seja aprovada. E para essa edição do ADUFG Entrevistas, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, professor Gessi, pela participação. Obrigado, eu que agradeço. E se você tiver mais dúvidas sobre essas questões jurídicas, procure o sindicato, fale com a nossa assessoria jurídica ou se não com a nossa diretoria. Até a próxima.